Graças a Deus. Glória a Deus por mais essa noite, pelo privilégio que a gente tem de estar mais uma noite na casa do Senhor, para louvar, para bendizer o nome do nosso Deus. A gente nessa noite, o título da mensagem é Fortalecidos na Fraqueza. A gente se sente por diversos momentos fraco, né? Quantas vezes a gente se sente desanimado, fraco, cansado? Mas Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E Ele tem poder de nos fortalecer. Tudo começa com Jesus. Na medida em que a gente recebe Jesus no nosso coração e aceita Ele como o Senhor das nossas vidas, Ele começa um processo, um trabalhar na vida de cada um de nós, para nos fortalecer e nos capacitar para fazer e cumprir os propósitos que Ele tem para cada um de nós aqui. Deus tem um propósito especial e um propósito único para cada um de nós. E Deus não quer ver os seus filhos fracos ou se sentindo fracos. A gente às vezes está realmente se sentindo muito fraco do ponto de vista da saúde, às vezes do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual. E a fraqueza acomete cada um de nós, em diversos momentos da nossa vida. Mas Jesus Cristo, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. A gente às vezes usa a palavra força, às vezes como sinônimo de energia. Até antigamente, né, falava, desliga a força aí, como se fosse sinônimo de energia elétrica. E a gente parece que em alguns momentos está com a bateria totalmente descarregada. Mas a energia elétrica também, quando ela é utilizada com um propósito. Quando a gente conecta a energia elétrica aqui nesse ambiente, né, a gente tem a iluminação, o microfone, né, os instrumentos que permite que tudo aconteça a partir de uma carga de energia elétrica. A energia tem um propósito. A força que Deus nos dá, a capacitação tem um propósito. Lembro quando os nossos filhos eram pequenos, na nossa casa, a gente encheu, na medida que eles começam a engatinhar e ir para tudo quanto é canto, a gente encheu as tomadas com aqueles protetores, para que eles não tomassem choque. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha lá uns 2, 3 anos, nem lembro disso, minha mãe que conta essa história, eu achei uma pinça, né? Tinha uma pinça solta aí pela casa, né? Eu peguei aquela pinça e enfiei na tomada. Tomei um choque daqueles, né? E aprendi ali pela dor que não deveria fazer aquilo, né? Antigamente não tinha tanto cuidado, né? As pessoas andavam nos carros sem cinto de segurança, né? E com o passar do tempo foram criando ali as proteções. Mas a energia elétrica, ela não foi feita para dar choque nas crianças. Assim como Deus nos dá força, nos dá poder através do Espírito Santo de Deus com um propósito. Nós às vezes, quando buscamos a presença de Deus, a gente às vezes pede força, poder, com as motivações erradas. A gente às vezes está passando um momento da nossa vida, uma situação em que a gente quer força para enfrentar uma questão particular nossa, uma questão pessoal. Mas o propósito original do poder que Jesus Cristo conquistou na cruz, conquistou através da sua morte e ressurreição, foi para que nós, a Igreja de Jesus Cristo, fôssemos aparelhados para cumprir a grande comissão aqui na terra. O que é essa grande comissão? No último capítulo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, Jesus estava conversando com seus discípulos e ele vai dizendo assim para eles, lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Eu vou falar aqui, antes de ler esse versículo, o primeiro ponto dessa mensagem é Jesus, fonte de poder e força. Dele vem a nossa força, dele vem todo o poder, toda a autoridade. E nesse texto, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está dizendo, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em algumas versões diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, às vezes, quando aparece a palavra autoridade, ela aparece, no português aparece às vezes poder e às vezes autoridade. Quando a gente pensa em autoridade, você imagina, por exemplo, um policial, um guarda de trânsito, está vindo um carro em alta velocidade, ele vai se aproximando, começa a dar sinal com sua mão para fazer aquele carro parar. A pessoa para por duas razões, né? Não quer atropelar, obviamente, a pessoa, mas para porque aquele policial, aquele guarda de trânsito tem autoridade. Ele tem uma autoridade que foi delegada a ele pelo poder público, né? Então, assim, a gente para, a gente obedece à autoridade porque não é por causa daquela pessoa, mas por causa da autoridade que está por trás dela, que nos faz obedecer aquele comando, aquela ordem de parar naquele momento. A autoridade que Jesus conquistou na cruz, quando ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus Cristo também delega a autoridade para a sua igreja, para nós aqui na terra. Mas a autoridade que Jesus nos delega não é para atender os nossos caprichos. Claro que Deus se preocupa com cada mínimo detalhe das nossas vidas. As nossas preocupações interessam a Deus. Aquilo que está tirando o nosso sono, aquilo que está trazendo ansiedade ao nosso coração, tudo isso também interessa e é importante para Deus. Mas a gente às vezes foca muito mais nessas coisas do que nas coisas de Deus. A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma consequência de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O poder de Deus e a autoridade que Ele dá à sua igreja, ela nos faz ter coragem para falar do amor de Deus, nos capacita para, contra às vezes a nossa natureza humana, nossa natureza de carne e osso, que tenta às vezes nos fazer em uma direção. O Espírito Santo de Deus nos dá força, nos dá poder para permanecer firmes, para resistir a tentações, para dizer não quando está todo mundo dizendo sim para certas coisas. Esse poder, essa autoridade vem do Espírito Santo de Deus. Mas se a gente buscasse essa força de Deus, quando a gente está se sentindo fraco, essa autoridade, esse poder, em primeiro lugar, a gente às vezes pode estar passando uma semana difícil, mas a gente não pode se esquecer, em primeiro lugar, por que nós fomos chamados, por que Deus nos escolheu, por que Deus nos separou, para cumprir o chamado dele aqui na terra. E a gente às vezes não entende porque está se sentindo fraco, porque a gente está sem poder. Mas esse poder de Deus, que é nos dado em primeiro lugar para cumprir a missão dele, também vai irradiar para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente entende que nós temos uma missão aqui na terra, e que Deus nos dá força e capacitação para cumprir essa missão, Deus vai começar a tirar a fraqueza que está ali nos incomodando, nos colocando para baixo, porque a gente vai começar a tirar o foco dos problemas, das dificuldades, aquilo que nos deixa aparentemente nos sentir fracos, e a gente começa a colocar energia nas coisas que Deus nos chamou para cumprir aqui na terra. Falar do amor dele, não só falar, mas externar o amor dele. Não adianta às vezes a gente falar que é cristão no nosso trabalho, no nosso condomínio, no nosso ambiente de faculdade, da escola, e não viver uma vida de cristão. Tem muito mais força, aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala para influenciar a vida das pessoas.
Deus nos deu autoridade através do seu Filho Jesus Cristo. E o que nós temos feito com esse poder, com essa autoridade que Ele nos deu? A gente às vezes deixa em último lugar, né, o foco da grande comissão que Deus nos deu. Deus te deu força para enfrentar a sua fraqueza. Mas o apóstolo Paulo, ele fala na carta de 1 Coríntios, de um momento em que ele estava se sentindo muito fraco. E Jesus disse para ele: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo dizia assim, falava sobre ele ter experimentado e ter tido revelações tremendas. A Bíblia fala lá em Coríntios que ele teve uma visão, ele não sabe se em corpo ou se presente, Deus o levou até o terceiro céu. Ele teve aquela visão, ele teve revelações maravilhosas. E ele falava: poxa, eu tive acesso, através do poder de Deus, a coisas tão maravilhosas, que eu posso começar a me sentir talvez melhor do que os meus irmãos. Mas Deus permite às vezes situações na minha vida que me fazem ver que eu sou ser humano, sou de carne e osso, e que eu não posso depender da minha força própria, mas eu preciso entender que eu sempre preciso da força de Deus para permanecer firme, para permanecer forte e para cumprir o chamado que Ele tem para a minha vida aqui na terra. Então nós somos capacitados e fortalecidos na medida em que a gente vai andando na direção dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. A gente vê hoje em dia, né, cada vez mais os carros elétricos estão se popularizando. Os carros chineses, né, a gente está vendo agora na rua, em tudo quanto é lugar tem carro chinês elétrico agora. O propósito daquele carro é locomover as pessoas a um destino, né, ser um meio de transporte. O carro elétrico, as pessoas colocam ali para recarregar, né, numa bateria, para energizar aquele carro. Mas qual que é o objetivo principal daquele carro elétrico? É locomover as pessoas. Esse é o propósito. O fabricante fabricou aquele carro com o objetivo de fazer ele locomover as pessoas. Agora imagine Deus, o nosso fabricante, que nos fez para cumprir o chamado dele aqui na terra. Ele nos fez com uma missão, né, de propagar o amor dele, de sermos instrumentos para levar o reino de Deus aqui na terra. E a gente está usando a energia que Ele coloca nas nossas vidas, a força, canalizando para outras coisas, para tantas outras coisas, colocando o nosso foco nas preocupações, colocando a nossa prioridade nas coisas que nos interessam em primeiro lugar. Mas quando a gente começar a colocar o nosso foco em Deus, o que você tem, de que forma você tem impactado o teu próximo, o teu vizinho, as pessoas que vivem perto de você? De que forma você tem influenciado para que outras pessoas possam conhecer Jesus? Será que quando você entra no elevador do seu prédio, você está sempre com a cara amarrada, mal-humorado? Ou você se força, você é intencional em cumprir o propósito de Deus, abrindo um canal de comunicação com um sorriso, dando um bom dia? Quem sabe na próxima vez você já pergunta para o seu vizinho para que time ele torce, e quem sabe na terceira, na quarta, você está chamando ele para vir para a igreja. As coisas não são assim de imediato, né, na marra. Deus vai nos dando estratégias, e são coisas às vezes simples que a gente vai fazendo, mas ao fazer isso, você está fazendo o quê? Cumprindo a grande comissão. Você está focado naquilo ali. Você vai de manhã trabalhar, claro, eu tenho tantas coisas para fazer, mas será que você pensa: Deus, de que forma nesse dia eu vou cumprir o chamado que você tem para a minha vida, de ser luz e sal na terra? De que forma, Deus, nesse dia eu vou poder tocar a vida de alguma pessoa com o teu amor, com a tua graça? De que maneira? Mas não, a gente, na grande maioria das vezes, infelizmente, sai naquela carreira, né, desenfreada da vida, pensando em como resolver os nossos problemas, mas a nossa missão prioritária
a gente não colocou diante de Deus em oração de manhã. Deus, nesse dia, que eu possa ser um instrumento teu para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Deus, que nesse dia eu tenha palavras agradáveis para falar para as pessoas com quem eu me encontrar ao longo desse dia. Senhor Deus, que nesse dia eu possa fazer a diferença na vida das pessoas. Deus, irradia o teu amor através da minha vida, para que outras pessoas possam, vendo esse amor que há na minha vida, esse amor que tem origem em você, Jesus, elas possam ser impactadas e possam ter o desejo de ter também no coração delas aquilo que eu tenho na minha vida. Então a gente precisa ser intencional. Essa intencionalidade significa que a gente não vive uma vida passiva, ao sabor das circunstâncias. Não, nós somos ativos no sentido de estarmos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, porque Deus vai despertar nossa atenção, Deus vai nos dar estratégia, e a gente tem que orar: Deus, me ajuda nesse dia a impactar a vida das pessoas, a levar o seu amor a quem não conhece ainda o seu amor. E quantas oportunidades nós temos ao longo do dia, com quantas pessoas a gente se encontra, a gente cumprimenta, a gente fala, a gente tem uma infinidade de oportunidades. Se você por acaso não encontrou com ninguém num determinado dia, ficou no home office o dia inteiro na sua casa, você pode orar pelas pessoas, você pode orar pelas pessoas do seu prédio, você pode orar pelas pessoas do nosso bairro, para que Deus possa usar a Hope como instrumento para atrair mais vidas a Jesus Cristo. Então quando a gente tira o foco da nossa vida particular, só do eu, do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, a gente começa a colocar o foco nas coisas de Deus, Deus começa a cumprir a promessa dele: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A partir daí Deus começa a te ajudar em outras questões da sua vida. A gente às vezes só ora pelas outras questões e se esquece que o nosso foco é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E por isso que a gente anda fraco, por isso que a gente anda capengando, às vezes desanimado, sem energia, porque a gente está canalizando toda a nossa energia para tantas outras coisas, ao invés de canalizar o nosso foco, a nossa energia em buscar a presença de Deus, em ter intimidade com Deus, em andar ao lado do nosso Deus todos os dias da nossa vida. O segundo ponto que eu queria falar, ponto 2 na mensagem, é: somos capacitados pelo Espírito Santo. Fazer isso tudo, sermos usados por Deus, a gente não consegue fazer sozinho. O Espírito Santo de Deus sabe disso. Ele sabe que nós sozinhos não somos capazes de cumprir o chamado. Por isso Ele nos capacita, para que a gente não fique fraco, mas para que nós sejamos a cada dia fortalecidos nele, para cumprir os seus propósitos, para fazer aquilo pelo qual Ele nos chamou. E lá em Atos, no capítulo 1, é muito legal essa história, porque conta um pouquinho dos momentos que Jesus teve com seus discípulos, antes de Jesus ascender para os céus. Então, por diversas ocasiões, depois que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele se encontra com seus discípulos, Ele conversa com eles. Tem aquela passagem, dos discípulos no caminho de Emaús, em que Jesus vai conversando com os discípulos, e é muito lindo, esses momentos são maravilhosos. Já pensou a gente ter essa oportunidade de estar conversando com Jesus? E Jesus vai e aparece para os seus discípulos, e lá no capítulo 1 de Atos, eles têm a oportunidade de fazer perguntas a Jesus. Mas os discípulos, mesmo depois, os apóstolos, de estarem 3 anos e meio ali com Jesus Cristo, caminhando com eles, ainda não tinham entendido por completo o propósito que Deus tinha aqui na terra. Eles começam a fazer perguntas para Jesus, se Ele ia governar, se Ele ia dominar o mundo, Aqui em Atos capítulo 1, versículo 6, diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo
em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel. Olha a preocupação deles. Jesus veio para instalar um reino de amor, o reino de Deus, trazer salvação, libertar as pessoas da morte, do pecado, para dar a cada um de nós uma nova vida. Mas os discípulos estavam perguntando: e aí, quando é que você vai restaurar o governo aqui de Israel, o governo de Deus aqui em Israel, no estado de Israel? Essa era a preocupação deles. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ele dizendo assim: olha, esse assunto, ele respondeu e falou: olha, esse assunto, quando que o reino, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel, eu não sei, cabe ao Pai determinar quando isso vai acontecer. Mas no versículo 8 ele diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus falou assim, não falou, vocês vão receber poder para ter coragem de trabalhar nessa empresa difícil que você está trabalhando, enfrentar o seu chefe todos os dias. Ele não falou, vocês vão receber poder e autoridade para conseguir aguentar aí esses problemas familiares que você está tendo. Você vai receber poder e autoridade para poder concluir a sua faculdade, para poder concluir o seu mestrado, para poder fazer isso, aquilo. Não, Jesus falou assim, o poder tem um objetivo: para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A gente pede poder a Deus, às vezes, para coisas que não tem razão de a gente estar pedindo poder a Deus. A gente foca, Deus dá força, dá energia, me capacita, me dá ânimo. Para quê? Para, às vezes, interesses pessoais, questões particulares. Começa a pedir força a Deus para anunciar o Evangelho. Começa a pedir poder a Deus para, onde você for, o amor dele se propagar. Começa a pedir poder a Deus para vencer o pecado, vencer as tentações, para permanecer firme nos caminhos do Senhor, para não cair, não tropeçar nem para a direita nem para a esquerda, para ficar firme no chamado que Deus tem para cada um de nós. E vai ver se Deus não vai te dar força em todas as demais áreas da sua vida. Mas o foco principal são as coisas de Deus, não são as coisas terrenas, não são os nossos interesses pessoais e particulares. As demais coisas vos serão acrescentadas. É consequência, porque você colocou o principal no caminho certo. O carro elétrico, ele é energizado com o objetivo de cumprir o propósito de fazer aquele motor funcionar, levar as pessoas aos demais lugares. Mas também tem ali um cabo de celular, você pode plugar um aspirador portátil, e aquela energia vai irradiar para outras áreas da sua vida. Deus vai cuidar de cada detalhe. Imagine você estar cuidando das coisas de Deus. Você acha que Deus não vai cuidar dos seus problemas? Se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, não é impossível que Deus não cuide dos seus problemas, que não te ajude a enfrentar cada um deles, a aguentar a barra nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus vai te dar força, mas essa força tem que, em primeiro lugar, ser destinada a cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E se nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente precisa entender que nós temos um propósito maravilhoso aqui na terra, um propósito especial, um propósito que está acima de todos quaisquer propósitos particulares e pessoais que a gente pode ter. Deus nos chamou antes de entrarmos na barriga das nossas mães, estabelecer um propósito para cada um de nós, e Deus vai nos usar com as características que cada um de nós tem. A gente reclama às vezes tanto, porque eu nasci em tal lugar, porque Deus me fez assim, me fez assado. Essa semana,
o Burger King fez uma promoção e quem for calvo, né, careca, ganha um lanche de graça. Eu tava lá sentado no sofá, chegam os meus filhos no meu cabelo, né, e começaram a puxar o cabelo para trás. Pai, mas você não tem uma calvície aqui? Eu falei, filho, acho que não, né? Até, né, tem gente que não gosta, não. Até o calvo tá ganhando lanche agora no Burger King, né? Deus usa qualquer situação, cada uma das nossas características. Ele nos usa do jeito que a gente é. A gente nasceu no Brasil, Deus vai nos usar no Brasil. Se Deus quiser te levar para outro país, Ele vai te levar, Ele vai abrir as portas. Mas enquanto esse chamado, esse destino que Deus tem para cada um de nós, às vezes não se cumpre, né, os sonhos que Ele tem colocado no nosso coração, a gente tem que fazer o melhor possível dentro das nossas condições, no ambiente onde a gente está, no local que a gente está, para cumprir o chamado dEle. Tem gente que acha que missionário é só quem vai para a África, para a Ásia. Não, cada um de nós é um missionário, onde quer que a gente esteja. E Jesus ressuscitou para isso, para cumprir esse propósito de salvar a humanidade, de usar cada um de nós como instrumento para cumprir esse propósito aqui na terra. Terceiro ponto que eu queria falar. Ponto 3 é triunfando sobre as fraquezas. Deus quer que a gente, ao viver uma vida que esteja alinhada com os propósitos que Ele tem para cada um de nós, a gente possa não só vencer, mas triunfar, né? Passar por cima dessas fraquezas, porque as fraquezas são nossas, mas nós temos um Deus todo-poderoso que é forte, que nunca perde uma batalha, que sempre vence. E é com esse Deus que a gente caminha aqui na terra ao nosso lado. Jesus disse, né, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Ele está conosco. A gente pode estar passando por qualquer dificuldade e problema, e em tantos momentos parece que Deus está silencioso. A gente ora, a gente clama, a gente pede ajuda de Deus, e tudo que a gente escuta é um silêncio. Mas é nesses momentos que a gente precisa exercitar a fé e continuar acreditando, mesmo que tudo esteja dizendo o contrário. A gente começa a acreditar nas promessas de Deus que estão escritas na palavra dele. E não só acreditar, mas a gente precisa ter essa fé em ação, declarando a palavra de Deus. Se você está se sentindo fraco para acreditar, fraco para ter fé naquilo que Deus te prometeu, comece a declarar a palavra de Deus, porque há poder na palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 1,18, Paulo disse assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. A palavra da cruz, né? Você está cheio de problemas, mas você continua esperançoso, você continua com fé, você continua com coragem, porque Jesus Cristo morreu na cruz por você, e porque Jesus Cristo ressuscitou por você. Você segue em frente confiante, apesar das dificuldades e dos problemas que todos nós enfrentamos aqui na terra. As pessoas vão dizer: poxa, mas essa pessoa teve essa perda tão grande na sua família, está enfrentando essa situação tão difícil e continua disposta, continua acreditando, não renegou a sua fé, mas continua fiel a Deus. E é esse texto que está dizendo: para o mundo isso pode parecer loucura, mas para nós que fomos salvos, é o poder de Deus. É esse poder que nos fortalece, é esse poder que nos capacita. Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. E eu fico imaginando, né, naquela época, quantas vezes, né, tem aquela passagem em Atos de Estevão, que foi apedrejado, e enquanto ele era apedrejado, Paulo estava segurando as roupas, né, as vestes de Estevão. Ele era um homem frio, um homem de coração duro. A gente às vezes vê certas pessoas e fala: esse daí não é possível que esse um dia aí vai ser cristão.
mas Deus faz milagres. Não tem coração duro que não possa ser quebrantado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com Paulo. Ele, de perseguidor, né, da igreja, ele passou também a ser perseguido. E aí tem uma passagem lá em 2 Coríntios 11, que ele fala, olha, em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. As chicotadas, quando ele está se referindo aqui foram os judeus, significa que ele foi chicoteado numa sinagoga. Eram nas sinagogas em que eles aplicavam esses castigos. Imagine só, Paulo, que foi criado em sinagoga desde criancinha. Ele fala que ele aprendeu a palavra de Deus, né, aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre da palavra de Deus. E agora aquele homem era chicoteado no mesmo lugar onde ele aprendeu a temer a Deus. 5 vezes ele tomou 39 chibatadas nas costas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Quando eram os romanos que estavam aplicando, é porque os romanos estavam aplicando a lei deles. E mesmo Paulo sendo um cidadão romano, e algumas vezes ele não conseguiu escapar da punição dos romanos e apanhou com um porrete. Imagine isso. Uma vez eu fui apedrejado, e essa passagem está lá no livro de Atos. Conta que ele foi apedrejado e ele ficou tão mal que acharam que ele já estava morto, arrastaram o corpo dele para fora da cidade. E ele depois milagrosamente se levantou e voltou para a cidade e continuou anunciando o Evangelho. E que tipo de problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia? Será que a gente enfrenta 1% do que Paulo enfrentou para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo? E a gente se desvia, né? O nosso inimigo, nosso adversário, ele é astuto e ele tenta de todas as formas tirar o nosso foco daquilo que é mais importante na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus. E a gente se desespera com a conta bancária, a gente se desespera com um problema na família, com um problema de saúde, e tira o foco do nosso chamado principal, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, de sermos chamados para impactar outras vidas. Você pode estar doente, você pode estar com um problema, Deus vai te usar da mesma forma, porque Ele não vai levar em conta a sua fraqueza, mas é o poder de Deus que opera através das nossas vidas. E lá em 2 Coríntios, e até vou continuar aqui, né, voltando em 2 Coríntios capítulo 11, né, ele falou: fui apedrejado 3 vezes, o navio que estava viajando afundou. Numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quer dizer, não bastasse tudo isso que eu tenho enfrentado e estou enfrentando, eu estou preocupado com as igrejas, orar, escrever cartas, interceder, tendo certeza que elas estão seguindo no caminho que Jesus deixou, na direção certa. E ele fala no versículo, 2 Coríntios 11, 29, quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O apóstolo Paulo, ele era humilde, apesar de tudo, né, de toda a autoridade que Jesus Cristo tinha dado para a vida dele. Ele era um homem que se preocupava com o próximo. E a gente às vezes, né, fica tão preocupado só com eu, né, comigo. Mas Deus quer nos usar e nos testar naquele dia que você está se sentindo tão fraco,
você vai poder abençoar a vida de uma pessoa. Você vai poder, Deus vai te usar para trazer uma palavra de conforto. Você está triste, mas você vai consolar aquele que talvez esteja mais triste do que você. Você está cansado, mas Deus vai te usar para consolar e fortalecer quem também está se sentindo muito cansado. Porque a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos alistou e que nos convocou para formarmos fileira com Ele, nesse exército que anuncia o Evangelho, que anuncia as boas novas. E já estamos encerrando. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 12, os versículos de 8 a 10. Paulo estava se sentindo fraco, e ele diz assim, nessa passagem no capítulo 12, que Paulo fala daquele espinho na carne, que a gente não sabe exatamente do que se tratava. E ele disse assim: 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Essa tradução na linguagem de hoje está dizendo assim: olha, o meu poder é mais forte quando você está fraco. Porque quando a gente está se sentindo forte, do ponto de vista natural, né, da nossa natureza humana, está sendo uma semana maravilhosa. Poxa, eu recebi aumento lá na empresa, está dando tudo certo, meus filhos estão me obedecendo essa semana, tudo que eu falo, eles cumprem a risca, está dando tudo certo, não estou pegando trânsito, está tudo maravilhoso. A gente começa a se sentir, né? Estou me achando, né? Está dando tudo certo. Mas a gente tem que estar sempre reconhecendo: Deus, Tiago, está dando tudo certo, agradece a Deus, glorifica a Ele. Deus, obrigado que está dando tudo certo, obrigado que você está me abençoando, mas nunca traga a glória para você. Nunca deixe de reconhecer que a sua força vem do Senhor, que a sua capacitação vem de Deus. E Paulo vai dizendo: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Ele não está falando das dificuldades que ele teve, né, em pagar a conta de energia elétrica, a conta de gás. Ele está agradecendo a Deus dando graças a Deus pelas fraquezas que ele vem enfrentando no cumprimento do chamado dele, no Evangelho, porque ele sabe que todas essas lutas, todas essas circunstâncias são difíceis, são oportunidades para a gente se chegar mais a Deus. E Deus nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Ele sabe onde Ele precisa ajustar a ferramenta, dar aquele apertão no momento certo, para que a gente volte aos trilhos e ao rumo. A gente às vezes está se achando, né, está se sentindo, sou o cara, né, e de repente Deus vai lá e ajusta, né, dá um apertãozinho. Por quê? Porque Ele está muito mais preocupado com o aperfeiçoamento do nosso caráter aqui na terra, do que com o nosso conforto momentâneo. Por isso que Paulo dizia: eu dou graças a Deus pelas fraquezas, eu dou graças a Deus pelos sofrimentos, pelas dificuldades, porque ele enxergava em tudo isso oportunidades para que Deus mostrasse a força dele e o poder dele, que nos transforma, que nos capacita. E no final ele diz assim: porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Então, se nessa semana, se nesses dias você está se sentindo fraco, lembre-se que toda a força que você precisa, todo o poder está no Pai das luzes, está no Deus Todo-Poderoso, nesse Jesus Cristo que ressuscitou, que venceu a morte e nos deu esperança de vida eterna, certeza da salvação. Não viva uma vida de medo,
uma vida de fracasso, de sentimento de derrota. Você é muito mais do que vencedor, porque você tem um Deus todo-poderoso que te dá a força, que te capacita, e a força dele tem um destino e um objetivo principal, que é fazer com que o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas se cumpra. E quanto mais você der espaço para Deus usar esse poder na direção do chamado que Ele tem para a sua vida, você vai ver a diferença que Deus vai fazer. Os problemas que hoje parecem grandes vão ficar pequenininhos, porque a glória e a majestade de Deus vai se manifestar na sua vida. Por isso, em nome de Jesus Cristo, vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos declarar o poder de Deus e a força do Senhor sobre as nossas vidas. Não importa como você chegou aqui, como você está se sentindo nessa semana, nesse mês, nesse ano, vamos em nome de Jesus Cristo declarar o poder e a força de Jesus sobre as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos vitória sobre cada vida que entrou aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vitória sobre o medo, vitória sobre as fraquezas, vitória sobre a angústia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toda ansiedade, toda preocupação vai embora em nome de Jesus Cristo, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser usados por Ti para cumprir o Teu chamado aqui na terra. Usa as nossas vidas, usa as nossas bocas, usa os nossos olhos, os nossos ouvidos, todo o nosso ser, para proclamar o Teu nome, para anunciar as boas novas. Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo e vive para todo sempre. Amém. Deus seja louvado.